Olá, amigos da FEB TV. Sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel. Hoje com o tema As Lições do Cotidiano. Essa série de programas está dedicada aos exemplos da vida de Jesus que dizem respeito ao cotidiano da vida de cada um de nós. Quando nós analisamos a vida de Jesus, muito do que ele fazia também serve como exemplo para a nossa vida. E há algo de curioso, porque Jesus não restringiu a sua atuação a um templo religioso, a um espaço de congregação. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, publicado em 1948, Emmanuel afirmaria: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Todo o mundo é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. O que significa dizer que as lições que dizem respeito à nossa espiritualidade, ao nosso crescimento, não estão circunscritas somente aos templos religiosos de qualquer natureza. Eles são importantes, necessários, mas são espaços de fortalecimento, de treino, de exemplo, de coleta de orientações. Mas é no cotidiano da nossa vida que nós encontraremos os nossos maiores desafios e testes. Jesus, quando esteve conosco, conviveu com várias pessoas. Nasceu às margens do lago de Genezaré, onde passou a maior parte da sua vida, mas ele se deslocava constantemente daquela região para Jerusalém, um espaço de algo em torno de 230 quilômetros. Na trajetória, caminhando pelas estradas, conversando com pessoas, se alimentando, cada momento era aproveitado para nos legar um exemplo de como devemos nos comportar nessas interações que nem sempre são fáceis no nosso cotidiano. Nós destacaremos hoje 4 tipos de encontros de Jesus com pessoas com as quais ele convivia. Em primeiro lugar, os fariseus. Os fariseus eram os doutores da época de Jesus, aqueles que eram versados na interpretação da lei de Moisés, a quem o povo acorria quando buscava orientação, esclarecimento, eram aqueles que estavam mais preparados para orientar. Muitos seguidores de Jesus eram fariseus. Basta que nos lembremos de Nicodemos, que procurou o mestre para buscar instruções acerca de um tema tão importante quanto a reencarnação. Nicodemos conviveu com Jesus, esteve presente no julgamento e auxiliou o enterro do mestre na tumba preparada por José de Arimateia. Outro grupo muito importante eram as multidões, que seguiam Jesus frequentemente aonde quer que ele estivesse, buscando orientação, esclarecimento, amparo e socorro. Um outro grupo que se destaca eram aquelas pessoas chamadas de má vida, os publicanos e pecadores. Pessoas consideradas pela cultura da Palestina de 2000 anos atrás como pessoas desprezíveis, porque se dedicavam a atividades que não eram consideradas atividades nobres, às vezes a arrecadação de impostos ou outras como a própria prostituição. Jesus também conviveu com as pessoas de um círculo mais íntimo, mas não encontrou aí também indivíduos perfeitos. Basta que nos lembremos que no círculo mais íntimo, aqueles apóstolos que caminhavam com ele também tinham as suas limitações. Lembremos-nos de que Pedro negou o mestre 3 vezes, mesmo depois de ter sido advertido de que faria tal coisa. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. Tomé duvidou, não acreditando que Jesus havia ressuscitado. E entre esses exemplos destaca-se a figura de Judas, que talvez buscando um poder político, não compreendendo a mensagem da Boa Nova, traiu o mestre, entregando às autoridades judiciais da sua época. Esses 4 conjuntos de encontros nos mostram que Jesus não conviveu com pessoas perfeitas, tanto quanto cada um de nós. A doutrina espírita nos esclarece que a Terra é um planeta de provas e expiações, o que significa que a grande maioria dos espíritos aqui reencarnados não envergam ainda os caracteres de santidade ou de angelitude. Somos todos
viajantes nos primeiros estágios do processo evolutivo. Buscamos aprender, mas ainda trazemos as nossas limitações. E o mecanismo pela qual nós vamos nos aperfeiçoando são aqueles presentes no cotidiano, no encontro. Não adianta que nós nos afastemos do mundo, nós nos coloquemos distantes da multidão, porque não foi esse o exemplo do Cristo. Se para envergar uma capa de santidade fosse necessário se afastar do mundo, Jesus teria dado tal exemplo. Mas ele foi na direção exatamente oposta, porque conviveu com pessoas. Há ainda um fato interessante, porque quando Jesus se alimentava com publicanos e pecadores, muitas pessoas ficavam escandalizadas com essa atitude. Talvez nós não entendamos isso hoje, porque as características da cultura são muito diferentes. Mas na época de Jesus, quando alguém se sentava para uma refeição junto com outras pessoas, significava que ele compartilhava daquelas ideias, que ele tinha algum tipo de afinidade com aquelas pessoas e com o que elas faziam. Por isso os fariseus, os escribas, às vezes se escandalizavam em relação a Jesus, sentando para se alimentar junto com aquelas pessoas consideradas de má vida. Mas há algo de importante nesses exemplos. Quando o mestre assim procede, ele não o faz por acaso. Há algo que diz respeito ao nosso processo evolutivo. E nós vamos analisar isso a partir da visão de Emmanuel. No segundo bloco do programa, nós buscaremos coletar algumas impressões de Emmanuel acerca desses encontros de Jesus com esses diversos grupos. O benfeitor espiritual, analisando esses encontros, nos trará uma ampliação daquilo que representa essa iniciativa de Jesus na convivência com as pessoas. Fique conosco quando nós, no segundo bloco, analisaremos a visão de Emmanuel acerca desses encontros de Jesus no cotidiano da vida. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema As Lições do Cotidiano. Como comentávamos no bloco anterior, Jesus conviveu com diferentes pessoas, com diferentes ideias, com diferentes agrupamentos. E um desses agrupamentos eram os fariseus, os chamados doutores da época, os intérpretes da lei. Quando Emmanuel analisa esses contatos, ele irá destacar um momento muito importante que Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, irá dizer: primeiramente, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essa fala de Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. E o comentário de Emmanuel acerca desse versículo está no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Emmanuel irá destacar algo interessante dessa fala de Jesus, esclarecendo que fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. E acrescentará: o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade. O que Jesus procura advertir é sobre essa ideia de que existem privilegiados diante das leis divinas, de que determinada criatura, pelas suas crenças ou pelas suas práticas, pode se considerar como alguém diferenciado na criação, esquecendo-se de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E assim como um pai terreno tem igual amor por todos os seus filhos, que não dirá o Pai Celestial, que ama e que conhece cada um de nós. Esse fermento dos fariseus, Emmanuel irá destacar, porque ele representa um grande desafio do nosso cotidiano, quando nós, por trazermos determinada crença, ou determinadas ideias, ou determinadas práticas, começamos a nos considerar como alguém melhor do que o nosso semelhante. Esse é o ponto que Emmanuel destaca no contato de Jesus com os fariseus, a sua advertência. Uma outra parte importante
do cotidiano da vida de Jesus está exatamente quando ele se encontrava com as multidões. O versículo que Emmanuel destaca para os seus comentários, no contato de Jesus com as multidões, faz parte do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, onde está escrito: após despedir as turbas, subiu ao monte para orar em particular. Chegado ao fim da tarde, estava ali sozinho. Emmanuel destaca nessa atitude de Jesus algo muito interessante. Jesus, sendo o espírito mais elevado que já esteve encarnado conosco, depois do dia de trabalho, não deixava de procurar um momento para as orações e para o contato com Deus. Depois da atividade laboral, do esforço atendendo às necessidades da multidão, das orientações, Jesus tinha o hábito de procurar um lugar para ficar só em contato com Deus. Era algo muito comum na vida de Jesus. Esse exemplo também serve a cada um de nós, porque nem sempre abrimos espaço no nosso cotidiano para falar com Deus de maneira isolada, naquela conversa através da oração, em que nós aurimos forças e orientações. O exemplo de Jesus é algo importante dentro desse contexto. Em relação aos publicanos e os pecadores, Emmanuel irá comentar o versículo 11 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, onde está escrito: os fariseus, vendo isso, que Jesus se alimentava com os publicanos e pecadores, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre age desta maneira? E Emmanuel irá destacar que essa refeição com publicanos e pecadores é algo muito importante na história do cristianismo, porque não só a última ceia representa algo de valor para a história do cristianismo, mas esse momento em que Jesus compartilhava daquelas pessoas consideradas de má vida da refeição, também nos traz o ensino de que ele está de braços abertos para receber todas as criaturas. Todos aqueles que buscam o Mestre encontrarão a oportunidade de participar do seu banquete sublime de orientações e de esclarecimento. E por último, aquele encontro de Jesus com Judas, quando o discípulo entrega-o às autoridades, que está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 50, registra algo interessante, porque quando Jesus percebe que Judas está chegando, ele faz uma pergunta. Essa pergunta é: companheiro, a que vens? É interessante notar que o Mestre não tem palavras de recriminação para Judas. Mesmo conhecendo as suas intenções, mesmo conhecendo as consequências daquele ato, ele até o último momento não tira do apóstolo a sua condição de companheiro. E Emmanuel, analisando essa atitude do Mestre, irá dizer: é significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até o último fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Quando Jesus se dirige a Judas dessa forma, ele está reconhecendo naquele discípulo não um criminoso, mas alguém equivocado. E diante do equívoco do companheiro, ele não lhe nega a oportunidade de redenção e de crescimento. Jesus poderia tê-lo advertido, poderia tê-lo expulsado, mas não fez. Há algo aí de significativo, porque o bem não enxerga as condições transitórias dos nossos equívocos, age sempre na direção do nosso crescimento. A doutrina espírita nos esclarece que o espírito, no seu progresso, ele se libertará cedo ou tarde de todos os seus equívocos, de todos os seus males. Cada um de nós tem os seus defeitos, cada um traz as suas limitações, mas nós seremos um dia anjos. Todos nós alcançaremos os patamares de evolução superior. Na trajetória em que nos encontramos, percebemos limitações e problemas, mas tudo isso é passageiro e transitório. O que há de eterno em cada um de nós é a luz, o bem, a fé, a esperança, o amor, o conhecimento. Jesus enxergava essas virtudes na criatura humana, ainda que em germe, ainda que em semente. E era com isso que ele lidava. Fique conosco, porque no terceiro bloco
analisaremos a visão de Emmanuel para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Olá, bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema As Lições do Cotidiano. No bloco anterior, analisávamos como Emmanuel, destacando aspectos importantes do contato de Jesus com diversos grupos e pessoas com as quais ele conviveu, serviam de orientação não somente para aqueles que estavam naquela época, mas para nós nos dias atuais. Em relação aos fariseus, Emmanuel destaca que existe uma postura farisaica. Não é simplesmente falarmos de um determinado grupo que hoje já não existe mais enquanto representação religiosa, mas de uma postura diante da vida e diante do próximo. Aquela postura de nos considerarmos melhores do que o nosso próximo, porque detemos algum conhecimento, alguma posição ou algum recurso. Às vezes nós nos esquecemos de que esses recursos que a divindade coloca em nossas mãos representam concessões temporárias que nós teremos que mais cedo ou mais tarde prestar contas delas. É fácil pensar nisso quando analisamos os bens materiais, aquilo que nós possuímos, aqueles recursos, sejam eles financeiros ou não, que nós podemos lançar mão para as realizações do nosso dia a dia. Mas nós nos esquecemos que a própria inteligência, que o cabedal de conhecimento cultural, que as oportunidades de aprendizado também representam concessões da divindade. Recordemos que certa vez, uma das muitas histórias atribuídas a Francisco de Assis, não sabemos se verdadeira ou não, mas merece como tema de ilustração ser aqui mencionada, Francisco estava conversando com Frei Leão e disse: Frei Leão, às vezes eu me considero uma pessoa tão imperfeita que eu não me suporto. E Frei Leão começou a rir, dizendo: Pai Francisco, não entendo como é que o senhor pode falar dessa forma. Eu não vou falar das suas virtudes, não. Mas eu conheço pessoas muito piores do que você e com as quais você convive naturalmente. Por que referir-se assim à sua própria pessoa? E Francisco de Assis responderia: Ah, meu filho, mas se eles soubessem o que eu sei, talvez não agiriam da forma como agem. E se eu não tivesse recebido os conhecimentos que recebi, talvez fosse muito pior do que eles. Por isso, valores espirituais, conhecimento, capacidade de perdão, de tolerância, não representam elementos de distinção em relação ao próximo, mas oportunidades de trabalho e de cooperação. Emmanuel também destaca o contato de Jesus com as multidões, nos trazendo um importante ensino de que na nossa lide cotidiana precisamos abrir um espaço para a oração, para o contato com Deus. Todos nós temos que trabalhar, temos uma vida que exige o nosso esforço, a nossa dedicação, mas devemos também cuidar do nosso lado espiritual. Abrir um espaço para que Deus fale em nosso íntimo, em nossos corações. Um momento ao final do dia, um momento no começo do dia, em que possamos nos afastar um pouco das atividades e dedicar aqueles instantes à nossa espiritualidade. De qualquer religião, com qualquer rito, de qualquer forma, porque o mais importante é o sentimento de se colocar em contato com Deus. Jesus nos dava esse exemplo, buscando depois de um dia de labores junto da multidão, o encontro com o Pai, o encontro que faria com que novas forças, novas orientações pudessem fazer parte do seu cotidiano. Aprendamos com o Mestre, abrindo espaço para essa oração, abrindo espaço para a reflexão, abrindo espaço para que Deus fale em nossos corações. Um outro aspecto, também destacado por Emmanuel, do cotidiano da vida de Jesus, era a refeição com publicanos e pecadores. Aí há algo de muito especial, porque Jesus não fechava as portas a quem quer que fosse. Quando ele compartilha aquele momento com as pessoas consideradas de má vida, era a luz buscando iluminar as sombras. Há um ditado que às vezes diz: diga-me com quem andas, eu direi quem tu és, mas esse ditado não tem aplicação total em todas as circunstâncias.
porque nós podemos estar em contato com pessoas que às vezes são consideradas de má vida, equivocadas, e se nós mantemos a nossa integridade, a nossa fidelidade aos valores espirituais, o nosso exemplo poderá se converter em oportunidade de crescimento para aquelas pessoas. Cuidemos da nossa integridade no nosso contato cotidiano e não façamos exigências de convivência somente com esse ou com aquele tipo de pessoas. Muitas vezes somos levados a encarar realidades difíceis no nosso cotidiano. Mas quando nós nos colocamos na posição de refletir a luz que já carregamos, nós podemos, de fato, auxiliar aqueles que não compreendem determinados valores e propostas a passar a encarar a vida sobre outra perspectiva. Talvez um dos grandes exemplos de Jesus seja quando ele, vindo das alturas espirituais, resplandece a sua luz para toda a humanidade. Mas ele também nos deixa o alerta, dizendo: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que significa dizer que cada um de nós tem uma luz para ofertar, e a tarefa da luz é brilhar onde existem sombras. Se existem dificuldades, problemas e limitações, é onde a nossa tolerância, o nosso perdão, a nossa caridade e fraternidade são requisitadas ao exercício daquilo que representa o exemplo de Jesus. E por último, o exemplo talvez máximo de Jesus quando recebe Judas e o chama de companheiro, não destituindo o amigo da sua prerrogativa de companheiro durante a jornada, o que mostra o otimismo celeste diante da condição da criatura humana. Talvez essa seja a grande diferença do olhar de Jesus para o olhar de cada um de nós. Quando Jesus olhava para uma criatura, ele não enxergava aquilo que ela era naquele momento, aquele revestimento temporário que o tempo se incumbiria de fazer os necessários reajustes. Ele enxergava o ser imortal que cada um de nós é. Cada um como filho de Deus, cada um com os mesmos direitos e destinados ao mesmo progresso. Por isso, enxergando o nosso próximo, buscamos seguir o exemplo de Jesus no seu cotidiano, analisando aquilo que a criatura será um dia e não o que ela é hoje, e possamos assim contribuir com aquilo que ela será, com o bem que ela pode fazer, com a compreensão de que ela já dispõe. Chegamos ao final de mais um programa Lições de Emmanuel, analisando hoje as lições do cotidiano da vida de Jesus aplicadas ao nosso dia a dia. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-lo em breve em mais um programa da FEB TV.